Então, meus queridos, o Bitcoin iniciou essa semana em queda. Hoje, dia 23, quando eu gravo esse vídeo aqui, o ativo está subindo até o momento. Alguns analistas apontam um momento de fragilidade da criptomoeda. Na verdade, muitos falam entre um rally bem dividido entre uma força vendedora e outra força compradora. E quem vencer isso daí vai definir o futuro do ativo, pelo menos o preço no curto e médio prazo. A parcela otimista defende que a gente tem um suporte ali por volta dos 55, 56 mil dólares, que seria um bom momento para comprar Bitcoin, de olho em ganhos no curto e médio prazo, inclusive, visando romper uma resistência ali nos 60 mil dólares e voltar até a sonhar com máximas ali na casa de 69 mil dólares e até mais. Por outro lado, se o Bitcoin perder esse suporte aí, alguns analistas já alertam para um cenário em que o ativo pode entrar bem mais forte em um mercado de baixa e mergulhar ali rumo aos 49 mil dólares, podendo cair até mais dependendo de alguns outros fatores. Nesse vídeo eu vou tentar falar sobre quais são esses principais drivers que estão afetando o preço do Bitcoin e do mercado de criptoativos em geral, falar sobre o que fazer nesse momento, estratégias de investimentos mais interessantes na minha visão e opinião e principalmente sobre o que não fazer. O canal aqui é mais focado em ações, análise fundamentalista, economia, etc. Mas eu tenho visto que muitos de vocês estão tendo interesse nesse assunto aqui. Muita gente está me pedindo para fazer vídeo sobre isso. Então eu vou buscar trazer mais conteúdo sobre criptomoedas aqui no canal. Sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos sempre que sair vídeo novo, beleza? Então, além dessa correção, após uma forte valorização do Bitcoin em outubro, o Bitcoin está passando por um momento de correção nesse momento, é bom que fique claro, mais ou menos o que aconteceu de julho a setembro ali, o ativo sofreu uma valorização, depois correção, sempre com boato, notícia, tudo relacionado, subiu novamente em outubro, como eu disse, né? E agora está passando por mais um período de baixa, correção e muitas dúvidas, incertezas. Por que isso está acontecendo, o que a gente tem que fazer nesses momentos. Então, primeiramente, o que está acontecendo aqui? Órgãos regulatórios norte-americanos estão estudando a implementação de regras mais rígidas para criptoativos, para esse mercado. Isso acaba gerando mais incerteza, mais rumores ali, muita gente opta por realizar o lucro, etc. Isso aí acaba gerando, sim, uma força vendedora maior no ativo no curto prazo. Essas regras têm a ver ali com a identificação dos investidores, a comunicação também das transações realizadas. E a pergunta é o seguinte, o governo ele pode querer acabar com o Bitcoin? Sim, né? Dependendo do governo, sim, ele pode querer fazer isso. Mas será que eles podem de fato conseguir? Eu acho pouquíssimo provável, né? Essas regras podem começar ali a aparecer, visando com que a gente tenha ali menos confidencialidade. Os governos podem querer taxar de algumas formas a isso aí, regular de um modo que seja sempre interessante para eles. Isso de fato sempre acontece, mas barrar a tecnologia cada vez mais fora de realidade, em um país como o Brasil, até mesmo como os Estados Unidos, que são bem mais desenvolvidos, cada vez mais difícil que isso aconteça. O benefício político, inclusive, de uma atitude como essa é cada vez menor e vai ficando cada vez mais perto de ser praticamente impossível de a gente ver alguma coisa desse tipo, nesse sentido, acontecendo. Tem gente no governo de todos os países, dentro do mercado já, que já investe nisso daqui. Então, no curto e médio prazo, eu acredito que questões como essa aqui, notícias, boatos, isso aí pesa no preço do ativo sim, mas no longo prazo não é isso que oferece risco para o Bitcoin e para o mercado de cripto. O Bitcoin é afetado também pelas políticas monetárias, o Federal Reserve, o Banco Central americano. Isso aqui não é só Bitcoin, tá? Todos os ativos em geral sofrem interferência da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Não tem como. Então, o que a gente tem é que com a sinalização da alta dos juros ali, redução de compra dos títulos, o dólar acaba ganhando mais força em relação aos demais ativos, as demais moedas. Muita gente corre para o dólar, e é natural esses movimentos, que em momentos como esse, que os juros subam, isso acaba acontecendo. Então, resumindo aqui essa questão, o aumento da percepção do mercado de que o governo norte-americano, o Banco Central americano, ele deve tomar medidas mais enfáticas para conter a alta da inflação, aumentando os juros, reduzindo a compra de títulos, tudo isso impacta os mercados e impacta também as criptomoedas. O Bitcoin é óbvio, mesmo com esse momento ali de queda, os analistas apontam que esse cenário ali de correção é normal, mas um cenário de queda generalizada do ativo é pouco provável. E um dos maiores responsáveis por esse possível aumento de juros inesperado é a inflação. A alta da inflação ela pode acarretar no aumento de juros no mundo inteiro e esse é justamente um dos motivos que me faz acreditar no potencial do Bitcoin no longo prazo.
O fato de ser um ativo deflacionário. A incerteza de valor ali do Bitcoin é alta, a volatilidade é altíssima, mas esse enorme potencial de alta do ativo e a certeza de perda do poder de compra de praticamente todas as outras moedas dos governos faz dele um ativo que deve seguir sendo visto como uma proteção, futura reserva de valor, cada vez mais sendo enxergado assim. Enquanto ele cumprir esse papel e as pessoas acreditarem nisso, o Bitcoin tende a se valorizar em janelas maiores. Dos quase 19 milhões de bitcoins que já foram criados, estima-se ali que de 15 a 20% foram perdidos, estão inacessíveis para sempre. Essa escassez real e as características ali deflacionárias que ele tem tornam ele muito forte, na minha opinião. O Bitcoin permite que pessoas do mundo inteiro tenham a oportunidade de proteger o seu dinheiro da inflação no longo prazo, beleza? Então, dito isso aqui, meus amigos, outra questão que é fonte de críticas ao Bitcoin está relacionado ali com as pautas ESG, os impactos ambientais, consumo de energia. Você provavelmente já leu ou ouviu falar sobre como, né, a rede Bitcoin ali utiliza mais energia do que alguns países pequenos, né, como que isso pode prejudicar também o meio ambiente, só que isso é mais uma narrativa criada e defendida por um grupo de pessoas ali que tem vários interesses ligados ao assunto, né, do que uma verdade absoluta. É uma narrativa que cabe muitos contra-argumentos. Primeiro, o consumo de energia não é ruim, ele contribui inclusive para o aumento da nossa qualidade de vida, para que isso melhorasse nos últimos anos e décadas. Então, querer reduzir o consumo de energia a todo custo é querer dar um passo para trás nos avanços tecnológicos e no aumento de produtividade que o mundo ganhou nos últimos anos com o aumento, inclusive, do consumo de energia. O ideal é, sim, utilizar fontes que sejam limpas e renováveis e investir cada vez mais nesse tipo de iniciativa, na minha opinião. De acordo com o relatório global do Conselho de Mineração de Bitcoin, para o último trimestre do primeiro semestre desse ano, 56% da energia utilizada no Bitcoin é renovável. Companhias de mineração de Bitcoin recebem incentivos financeiros também para se tornarem cada vez mais sustentáveis ao reduzir o gasto de energia. Então existem várias pesquisas que defendem que a tecnologia por trás do Bitcoin vai liderar o crescimento da energia renovável. Muitos argumentam que o Bitcoin pode trazer mais benefício ali para o crescimento da energia renovável do que qualquer programa governamental. Então, em um artigo da Bitcoin Magazine, em maio, um ex-engenheiro e atualmente expert em mineração de Bitcoin, ele conseguiu notar que a mineração emite menos de 5% das emissões de carbono realizadas pelo setor financeiro tradicional. Então, existe muito mais a ser discutido e entendido com relação a esse debate, né? Se isso vai afetar, se não vai, mas eu acho que isso aqui não vai afetar o potencial do Bitcoin no longo prazo. E agora aqui falando sobre o investimento em Bitcoin, como é que a gente pode investir ali, estratégia para a gente ganhar dinheiro. Quem quiser investir em Bitcoin e ganhar dinheiro com isso, de certa forma, simplesmente especulando ali, fazendo especulação, comprar o Bitcoin de acordo com análise gráfica de momento ali, isso aqui é mais difícil, tem que estudar mais, entender mais o mercado, viver de forma mais intensa, ficar sempre por dentro ali, mas é possível sim. Né? Quem quiser fazer isso, saiba que está entrando num mercado muito volátil e bem arriscado. Enquanto o Bitcoin fica de lado também ali, subindo pouco, até caindo, muitas altcoins têm mais potencial de alta no curto prazo. Mais potencial significa também mais risco, muito mais volatilidade. Então a gente está falando aqui de altcoins relacionadas com metaverso, que é um tema muito comentado recentemente, que tem muito potencial sim, na minha opinião, e que podem fazer uso aí dessa tecnologia, fazendo o preço inclusive de algumas moedas subir bastante. Tem ETF de metaverso já tem um universo de NFTs também, tem jogos como Illuvium, por exemplo, essas tecnologias que têm potencial de fazer o usuário gastar dinheiro dentro do jogo, Solana, Cardano, essas altcoins ligadas a tudo isso aqui têm um potencial de valorização maior do que o Bitcoin no curto prazo, talvez. Se são, né, ativos de mais potencial no longo prazo, eu não sei, mas é interessante sempre você ponderar o risco e manter uma gestão de risco muito mais bem pensada na carteira. Não sai colocando tudo que você tem baseado em dica de criptomoeda, investindo em criptomoeda do momento, não vai fazer isso, que isso aí pode dar muito ruim. Se você quiser especular e operar com base em análise gráfica, como eu disse, vai com calma, vê se isso daí é para você. Eu particularmente não gosto, meus investimentos são sempre de médio e longo prazo. Então quem quiser pode optar também por ter um percentual da carteira em Bitcoin, criptomoedas, né, de forma ali de ter uma estratégia de alocação nessa classe de ativos, acreditando no potencial que isso tem de se multiplicar no longo prazo, ao longo de muitos anos. Não tem problema nenhum você investir em Bitcoin dessa forma aqui. Você define, por exemplo, que você quer ter lá 5% da sua carteira em Bitcoin, criptomoedas, vai rebalanceando no longo prazo, vai comprando cada vez mais, caiu um pouquinho mais, você vai comprando mais também, mantendo esse percentual no longo prazo. E se realmente o Bitcoin tiver
muito sucesso, você vai ganhar muito dinheiro com isso aí. Tem aqueles investidores que não querem tentar adivinhar preço, né? Quando tá caro, quando que tá barato. A galera não quer fazer isso daí, prefere fazer aportes regulares, também mantendo essa estratégia de ter um percentual da carteira sempre exposta nesses ativos aqui. Tem gente que vai se sentir mais confortável, por exemplo, investindo através dos ETFs, terceirizando esse rebalanceamento entre criptomoedas em geral e o armazenamento disso também, que é muito importante, podemos falar sobre armazenamento em outro vídeo. O que realmente dá errado é você não ter estratégia nenhuma e acabar comprando caro demais, vendendo barato. Toda vez que tem uma alta expressiva do Bitcoin, o ativo está subindo pra caramba lá, tá no topo, começa todo mundo a falar, querer conhecer, vai lá, compra. Ele é um ativo muito volátil no curto e médio prazo, a gente não consegue adivinhar para onde que vai, e aí alguns investidores acabam comprando demais, se expondo muito, sem estratégia, sem conhecimento nenhum, e acabam vendendo com prejuízo. Fazendo isso várias e várias vezes, você só vai perder dinheiro cada vez mais. Então o Bitcoin caiu, ficou abaixo do percentual que eu defini ali, eu vou lá, compro um pouquinho mais, subiu demais a ponto de ficar muito grande na minha carteira, eu realizo um pouco também. É claro que eu não vou vender tudo e tentar adivinhar até quanto que vai cair ali para comprar novamente, mas eu acredito sim no potencial do Bitcoin e de alguns protocolos no longo prazo. Tem muita coisa que não vai dar em nada também, natural, eu tenho certeza disso. Por isso, como sempre, é muito importante estudar. Tem que suportar também volatilidade, independente de você estar convicto do projeto, você pode não suportar a volatilidade, é uma parte alta do patrimônio. Então, por isso que eu gosto dessa estratégia de você ter um percentual definido, porque se o ativo sobe demais, você vai diminuindo ali, vai rebalanceando e vai mantendo a sua exposição. Se ele explodir no longo prazo, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, se você opta por comprar muito Bitcoin, e o ativo cai, você coloca lá mais de 50%, 70% da sua carteira em criptomoedas, ou até tudo, como algumas pessoas sem muito conhecimento fazem, se ele sobe demais, se a sua carteira multiplica demais, você pode simplesmente querer realizar isso daí, vender, e ali depois esses ativos sobem muito mais, você fica arrependido, você fica puto porque você vendeu, aí acaba recomprando tudo de uma vez de novo, e aí se cai, você simplesmente perde. E, por outro lado também, se você compra e os ativos caem e você tem pouco do seu patrimônio, não tem problema nenhum, você tem pouco dinheiro ali, você vai suportar esses períodos de baixa porque é um percentual baixo. E aí depois, quando esses ativos demonstrarem que realmente tem potencial no longo prazo, você vai conseguir ganhar dinheiro. Se você coloca muito já de uma vez e o mercado já cai, você pode querer vender no prejuízo, você não vai suportar, porque o nosso emocional, ele é muito complicado. Mesmo quando a gente tem certeza e convicção sobre algum ativo, a gente pode não suportar a volatilidade. A mesma coisa se você coloca muito e sobe, você tende a querer realizar, né, tudo de uma vez ali e perde talvez uma alta muito maior futuramente. Por isso que eu gosto sempre de manter um percentual não tão grande, porque é muito arriscado, tem risco, é muito volátil, mas também eu não gosto de ficar nessa de tentando adivinhar ali preço e tentando adivinhar a hora de comprar, a hora de vender. Isso não é para mim, eu não recomendo, tá bom? Beleza, meus amigos? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu não acho que o Bitcoin acabou, que vai ser o fim do Bitcoin, que o ativo vai derreter, que não vai virar mais nada. Eu sigo acreditando no Bitcoin da mesma forma que eu acreditava, né? Eu sigo confiando no potencial que o ativo tem no longo prazo, em algumas altcoins também, protocolos que já têm um potencial ali, já tem um objetivo mais definido, um certo uso real para os protocolos. Tem alguns que são mais realmente para especulação, a gente não tem ali uma definição de realmente para que serve muita coisa ainda, e tem muita coisa que tem muito potencial, né, de explodir no médio e longo prazo, no curto, médio e longo prazo. Por isso que nesse tipo de ativo, o ideal é você ter uma exposição pequena, porque o máximo que você vai perder, né, 100% ali, e isso pode se multiplicar por muitas e muitas vezes. Então estude, como sempre, tá? Não vai investir com base em dica, com base ali, né, na diquinha ali de quem não está começando a investir tem pouco tempo e te falou que está ganhando muito dinheiro. Não faz isso. Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem deixar sugestão aí de temas para o próximo vídeo, deixa aí, fica à vontade. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, tamo junto!